Graças a Pai, meus amados irmãos, mais um dia, mais uma oportunidade diante do Senhor. Nós queremos agradecer nesse momento de estarmos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Que diz a palavra de Deus em Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus eterno e poderoso Pai, a tua graça bendita, o teu amor que sonda nossas vidas, queremos te pedir nesse momento por cada ouvinte da tua palavra, ó Deus, cada servo teu, por tua igreja espalhada sobre toda a superfície da terra, e no Brasil que passa nesse momento de dificuldades. Obrigado, Deus amado, por tua palavra que foi lida, em nome de Jesus Cristo, amém. A palavra que Josué expressa nesse versículo, ele tem um apelo para que Israel escolhesse entre Deus e os falsos ídolos. Caso o povo optasse por Deus, escolheria entre os deuses que os seus ancestrais serviram e os deuses dos amorreus, isto é, os cananeus. É claro que tal apelo é retórico. Havia apenas uma opção. Com as suas palavras famosas, Josué, depois de forma clara e inequívoca a favor de Deus. O enfático exemplo de Josué, sem dúvida, encorajou muitos a seguirem as afirmações que está no capítulo 24, 16 ao 18 de Josué. Isto é, uma afirmação de fé que Josué havia expressado a respeito do Antigo Testamento. Este versículo expressa o coração de um grande homem de Deus no final da sua vida. Nas palavras simples, encontramos a vontade de Deus expressamente afirmada. Devemos servir ao Senhor e fazer tudo ao alcance para que a vossa família siga o vosso exemplo. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, eles estavam preparados para viver em casas permanentes, em vez de tendas que eram desmontadas a cada dias e semanas. Josué, como homem de Deus, emitiu um forte desafio para as famílias daquela época, família israelita, que Deus, ou os deuses, eles deveriam servir. E ele mostrou exatamente a fidelidade de Deus, as suas promessas e os pactos, e a necessidade do homem viver pela fé. E ele vai dizer exatamente as expressões: servir aos deuses adoradores dos diversos povos que encontraram na nova terra. Há muitas escolhas que podemos fazer, ou no entanto, é que absolutamente vital era para servir ao Senhor. Podemos optar por ter nossos falsos deuses, o amor, roupas, joias,
TV, etc, etc. Ou podemos escolher o caminhar com Deus. E o interessante é que Josué já tinha em sua mente exatamente os 2 mandamentos, a qual Deus já tinha dito: não terás outro Deus diante de mim, e não farás para mim imagem de escultura. Meus amados irmãos, precisamos estar cientes de que tudo que nós amamos, mais do que a Deus, é falso. Assim como Josué, o apóstolo Paulo exorta a não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Outra coisa bem importante aqui em Josué, para que se possa concentrar nessa mensagem, são as palavras escolha hoje. Nenhum indivíduo na terra tem a garantia e a oportunidade de responder em algum momento futuro, porque a Bíblia proclama: hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6, versículo 2. Josué havia ordenado o povo a se arrepender, colocando fora os seus deuses, os seus antepassados, os seus deuses estranhos. Jogue fora os seus deuses. Isaías 24, versículo 3. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Quanto aos israelitas manifestar a lealdade sem o fim definitivo das suas práticas, Josué agora ele relembra a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento. A partir do versículo 3, capítulo 24, versículo 3, onde ele cita Moisés, onde ele cita Abraão, onde ele cita a história do povo de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, sou teu Deus, o Deus zeloso. A decisão para servir a Deus com base somente no entusiasmo não vai durar muito. A decisão de um cristão exige integridade. Agora tema ao Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. A decisão de seguir a Deus significa uma decisão formada com compromisso, sinceridade e verdade. E isso significa servir de todo o coração, servir com integridade ou sem culpa. Isto era realidade para os israelitas, como era verdade para toda a humanidade. Josué tomou a decisão junto à sua família para servir ao Senhor. Assim como Josué mostrou o caminho a Deus, cada um de nós temos a mesma oportunidade. Peça a Deus para ajudar você a examinar o seu coração, porque como crente nascido de novo, diz a Bíblia Sagrada, que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Aí eu quero meditar com os irmãos, com os ouvintes da palavra de Deus, nessa oportunidade,
de tanto sofrimento, de tanto medo na história, que parece um sonho, parece que isso não é realidade, e afronta o nosso psicológico, afronta a nossa vida moral, afronta a nossa vida espiritual. Baseado aqui em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, com o seguinte tema: escolhei hoje. Escolhei hoje. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui no texto era: qual a decisão de escolher a Deus? Claro que nós entendemos dentro da eleição que Deus já tem todo o seu povo, que Ele diz que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Mas a decisão é baseada nos preceitos de Deus, na eleição de Deus. Essa decisão quer dizer pureza, quer dizer lei, estatutos, juízos de Deus. Nessa decisão, vamos tirar tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Josué apresenta duas coisas aqui: Deus e o diabo. Ele é muito claro no texto aqui no versículo 15, Josué 24, no versículo 15. Agora, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, agora, a quem se faz? Ou aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais? Ou em minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué apresenta duas coisas: apresenta Deus e o diabo. Agora, servir com vontade de agradar a Deus. Esses foram os deuses e o pecado. Nós, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, precisamos alinhar a nossa vida com Deus. E isso é muito sério. Josué, no final da sua vida, ele chama o povo de Israel a uma decisão, a tomar uma posição de adorador, de cultuar o Senhor. A decisão deve ser tomada lar, família e eu. Ou seja, ele expressa eu, minha família, o meu lar e a minha casa. Veja que ele usa eu e minha casa. Era a melhor coisa, era estar relacionado com Deus. Josué entendia que dentro dos preceitos da lei e do juízo de Deus, a melhor coisa era estar relacionado com Deus. Meus amados irmãos, quando a vida do cristão está alinhada com Deus, é só bênção. Quando ele expressa: se vos parece servir mal ao Senhor, então escolha o que você quer. Ou você escolhe a Deus, ou você escolhe o mundo. Ou você escolhe a Deus, ou você escolhe o diabo. Josué levanta uma tomada de decisão. É um discurso que ele estava fazendo antes da sua morte. Josué, ele faz um discurso da história do povo de Israel, do capítulo 24, do versículo 2 ao versículo 13. Seu foco aqui, do versículo 12 ao versículo 13, era relembrar, era destacar como o povo de Israel viveu e como deveriam viver diante de Deus. Então, a primeira coisa que Josué faz aqui é: tome a decisão. Claro que essa decisão não é o homem escolher, essa decisão é dentro da vontade de Deus. Você precisa servir ao Senhor de bom grado,
de adoração, de servo de Deus, e deixar os deuses, deixar o mundo, deixar o pecado, deixar o diabo. A segunda coisa que o texto nos dá é esse momento maravilhoso. Ele diz: escolhei hoje. Eu falei com decisão, agora escolhei hoje com compromisso. A Bíblia não fala o nome da esposa, dos filhos, mas Josué tinha uma família a zelar. Ele expressa eu. Isso não é egoísmo, isso é entendendo que ele era um servo de Deus, escolhido por Deus para servir ao Senhor, ele e seu lar e a sua casa. Ele destaca como voluntário, cheio de compromisso. Observa que coisa maravilhosa. Vamos lá abrir a palavra de Deus em Efésios. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, crie o vosso filho na disciplina e na admoestação. Era isso que José estava dizendo. Escolhei vós a quem servir hoje, ou aos deuses ou ao Senhor. Mas José diz: coloca compromisso. Servir ao Senhor é compromisso. Também em Provérbios, no capítulo 22, Provérbios 22, no versículo 6, diz assim a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é muito claro quando Josué diz que há um compromisso em servir o Senhor. Quando ele chama o povo, escolher hoje a quem servir, ele fala com decisão, com objetivo, com adoração, com culto, reconhecendo a lei e os preceitos de Deus. A segunda coisa, com compromisso. Em Josué, no capítulo 24, versículo 18, ele mostra o momento de renovação, momento em que o povo de Israel precisava vivenciar as verdades de Deus. 24:18 diz assim: o Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Isso é um momento de renovação. E também no capítulo 24, versículo 31 de Josué: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Servir aqui era adoração, culto e compromisso diante de Deus. A outra coisa aqui que Josué fala no capítulo 24, versículo 15: servir hoje com decisão, com compromisso, mas servir também com fidelidade, santidade e consagração. A palavra hebraica traduzida como integridade também
poderia ser usado como traduzida pela palavra sinceridade ou pureza. A palavra fidelidade também poderia ter sido traduzida pela palavra firmeza ou verdade. É assim que o povo de Israel deveria servir o Senhor, com sinceridade, com pureza, com fidelidade, com firmeza e verdade. Em Isaías, no capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 3, Isaías 1, 3, diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 1, versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Deus, ele coloca dizendo que o povo precisa conhecer a Deus. O povo precisa conhecer o Senhor. Deus não aceita uma adoração dividida, Ele não aceita. Ele diz em Êxodo capítulo 20: não terás outro Deus diante de mim, não faça imagem de escultura. Então veja que Deus, Ele é objetivo, Ele exige e mostra os pecados que há nesses dois mandamentos. Ainda em Josué, no capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, da além de Eufrate e no Egito, e servir ao Senhor. Ele fala servir com sinceridade, fidelidade. Não podemos ser falso. A palavra servir, nesse capítulo, aparece com frequência. Era servir de forma diferente. Palavras, ações e comportamentos e atitudes. Palavras, ações, comportamentos e atitudes. É que está faltando hoje. Servir de forma diferente, autêntica, verdadeira, ao Deus que estabelece preceitos e moral para o seu povo. É colocar Deus na primazia, ter temor ao Senhor, reconhecer que Deus tem o poder, a graça. Jonas diz: jogue fora os deuses, sirva somente a Deus, mas sirva com dedicação, com respeito, com honra. Não sirva como você serve ao mundo, não. Não diga para as pessoas que você é um servo de Deus, servir outros deuses. Qual a diferença da sua para o mundo? Qual o brilho que é no crente para o mundo? Qual a diferença do crente para o mundo hoje? Quando Josué chamou a atenção do povo, do qual estava próximo à sua morte, e estava dizendo: olha, povo de Israel, olha, povo de Deus, se parece mal servir ao Senhor, então você escolha, hoje, agora, ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás, ou você serve ao diabo. Porque para Deus não há meio termo, para Deus não há nada diferente, para Deus ou é sim ou não. Passou disso, foi do maligno. Comportamento tem que ser comportamento cristão, autêntico e verdadeiro. É um cristão, tem que ser um adorador do Senhor, que você vê adorando de forma verdadeira e autêntica, não é por falsidade, deslealdade, pecado.
sem compromisso, sem decisão, sem fidelidade a Deus. Então isso não fala que Josué estava com raiva, não tem chateado, não. Josué estava aplicando que eu, primeira pessoa, eu. Aí disse, claro que ele coloca a posse minha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É servir exatamente com fidelidade, é servir exatamente com amor ao Senhor, que hoje nos parece complicado. Você olha para um crente e olha para um descrente, quase não se vê diferença. Aqui no Salmo 127, é isso que queremos exatamente nos deter, escolher hoje com decisão, escolher hoje com compromisso, escolher hoje com fidelidade. Aqui no Salmo 27 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela se edificam. E no 128 ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Trabalho tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vê os filhos teus filhos paz sobre Israel. Então o Josué está dizendo: olha, se vocês quiserem escolher o diabo, escolham. Se vocês quiserem escolher outros deuses, escolham. Se vocês quiserem escolher o pecado, escolham. Vocês façam o que vocês quiserem. Agora, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele vai dizer no versículo 16, versículo 17, por que esse versículo? Porque esse Deus é quem nos dá a fortaleza. Esse Deus é que nos dá alegria, nos dá paz, nos dá conforto. Nunca nos abandona, nunca deixa o homem só. É quem nos faz ter a vitória, que nos ajuda, que nos fortalece. É que nesse momento de dificuldade do mundo, Ele é que sustém a casa do homem e do servo de Deus. Ele é quem fortalece a nossa estrutura moral, espiritual, física e econômica e psicológica também. Ele que sustenta, Deus é que sustenta. Então Josué colocou clareza: escolhei hoje com decisão, com compromisso e fidelidade. Então, Josué colocou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem entendia que Deus tinha todo o poder, toda a ação para agir na sua família, para proteger, para iluminar, para dar gozo, paz e alegria, era Deus. Então, meu amado irmão, para finalizar, escolha hoje com decisão, escolha hoje com compromisso, escolha hoje com fidelidade a Deus. Porque Josué disse: eu vou escolher com decisão, com compromisso e com fidelidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, depois da oração, a bênção apostólica. Santo e maravilhoso Deus, como o Senhor na história tem usado os teus servos, e a tua palavra é a revelação para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido
o Deus que se revela para o seu povo através da palavra santa. Nos abençoa, Deus, nos fortalece nesse momento tão difícil, Jesus. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor console, ó Deus, aquele que tem perdido seus entes queridos. Que o Senhor cure aqueles que estão enfermos. Que o Senhor sustente aqueles que estão bons, Deus de saúde, ó Deus, sustenta. Afasta os inimigos, Deus, afasta, Jesus. Obrigado, Deus, por este momento tão importante diante do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com decisão, com compromisso e com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Recebe a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor possa repousar sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a sua família, abençoe o seu lar e abençoe o Brasil, em nome de Jesus Cristo.